Todo mundo que cresceu vendo Ben 10 sabe que a dublagem brasileira é incrível, com vozes icônicas para os personagens e também para os aliens. Não dá pra imaginar o Ben original sem ser o Charles Emmanuel dublando. E também minhas condolências a Ana Lúcia Menezes, que dublou a Gwen do clássico Omniverse, e também a Valdir Santana, que dublou o Vomax lá no comecinho do clássico, e o Júlio Chaves, que dublou de lá até Omniverse. Muito obrigado pelo trabalho incrível de vocês. Não temos dúvida de que a dublagem foi feita com muito carinho. Os aliens mais relevantes sempre tiveram vozes muito marcantes e que a gente consegue lembrar de cabeça até hoje. Mas meu objetivo aqui vai ser um pouco diferente. Não vamos falar da dublagem brasileira, e sim, vamos conhecer um pouco das outras dublagens ao redor do mundo, vendo alguns detalhes curiosos. Começando pelo inglês, aqui não tem muito o que falar, já que é o idioma original. Aqui é onde tem a base para todas as outras adaptações e dublagens do mundo. E vai ser até interessante ver como os outros países pegaram os nomes dos aliens daqui e adaptaram de outras formas para seus próprios países. Mas tem algum detalhe que eu posso destacar aqui da dublagem em inglês, é que o Ben criança é dublado por Tara Strong, o que é até bem comum mulheres dublarem crianças tanto aqui no Brasil e em qualquer outro país. E se vale citar, a Tara Strong é quem faz a voz da Ravenna. Já a Gwen adolescente é dublada por Ashley Johnson, que é a dubladora da Ellie nos jogos do The Last of Us. E eu vou citar também o Yuri Lowenthal, que faz o Ben adolescente, já que ele também faz a voz do Homem-Aranha dos novos jogos do PlayStation. E é claro que você também já deve ter ouvido a versão original da abertura do Ben 10 clássico. Até porque ela tocava no menu do Ben 10 Protector of Earth, o jogo do PS2. Agora indo para Portugal, os exemplos que a gente conhece da dublagem portuguesa aqui no Brasil não costumam ser os melhores, como aqueles trechos de Dragon Ball, por exemplo. Vegeta! Olha bem! Mas as dublagens de Ben 10, em sua grande maioria, até que é bem ok. E tem até algumas adaptações interessantes, como o Choque Rochoso se chamar Arrasa Choque. Eu sei exatamente o que fiz. Que pelo menos soa muito melhor do que falar choque rochoso. Ainda assim, sotaques diferentes podem fazer algumas falas soarem engraçadas pros outros. Um exemplo disso aqui mesmo no Brasil são as falas do Fantasmático com o Caranguejo lá na primeira temporada do clássico. Você é o U do urubu. Foi mal, Siri. Eu e o relógio somos meio ligados. Que acabam soando de maneira cômica, mesmo que não seja intenção pela maneira que ele fala. E é até curioso se compararmos a voz do Caranguejo em português de Portugal com a versão brasileira. Aqui no Brasil ele tem uma voz mais grossa e imponente. Entregue o Omnitrix. Eu prometo que não vai sofrer muito. E lá é uma voz bem fininha. Passa pra cá o Omnitrix e prometo que não vai sofrer. E com certeza existem outros momentos que podem soar engraçado pra gente. Ainda não tiveram, foi a oportunidade de gozar comigo. Mas seguindo, a maioria dos aliens em PTPT tem o mesmo nome dos aliens em BR. Mas nem todos, por exemplo, a Raia Jato lá se chama Raio a Jato. Raio a Jato! O que é uma adaptação diferente e até interessante. Enquanto o Fogo Fato se chama Fogo do Pântano. Fogo no pântano. E acaba sendo uma tradução literal do nome em inglês Swampfire. E também tem alguns casos, como o do Gosma, que em muitas aparições ele simplesmente não fala o nome dele e só faz uns grunhidos gosmentos estranhos, o que não faz muito sentido. E além disso, aliens que tiveram mudança de nome aqui no Brasil, como por exemplo Friagem, que era Calafrio, lá se manteram com o mesmo nome, continuando Calafrio em Portugal. O mesmo acontece com o Cipó Selvagem, que continua com o nome de Vinha Selvagem. E de forma curiosa, o nome do chocante lá é Megawatt, que no caso é o apelido que é dado para a espécie do alien. E o Espantoide, que aqui já foi chamado de Freira lá no episódio Ken 10, lá é chamado de Nojentão. Também tens o Vinha Selvagem, o Clone, o Megawatt, o Cuspidor, o Cobra e o Arial. Ah, e o Coraça e o Nojentão. De fato, a dublagem portuguesa, por mais que tenha alguns momentos que pareçam cômicos pra gente, ela não é nem um pouco mal feita, tendo sim seus pontos positivos. E partimos para o espanhol, tanto com o latino quanto o europeu, já que eles têm sim muitas diferenças, principalmente na maioria dos nomes dos aliens. Um exemplo muito bom é o cromático, que no espanhol latino se chama Piedra, que significa apenas pedra. Enquanto no espanhol europeu, o nome dele é Megachroma.
que é muito mais legal. De fato, é bem curioso ir vendo essas diferenças de país para país, ainda mais quando eles falam a mesma língua. Outro exemplo é o chama, que no espanhol latino se chama fuego, que é simplesmente fogo. O nome é bem simples, como aqui do Brasil. Mas que pelo menos eles usam para fazer alguns trocadilhos, como no episódio onde aquele rei toma o corpo do Dr. Victor e enfrenta alguns tanques. Quando o chama aparece, em vez de falar calor como aqui em português, lá ele fala fuego, que é seu próprio nome, além de o que ele usa para atacar, e também é o que é dito quando se dispara um canhão. Não tenho tanques, Sua Majestade, pero tenho fuego. Já na Europa, seu nome lá na Espanha é Inferno. O mesmo nome que ele tinha na pré-produção do desenho em inglês, o que serve de uma baita referência. Outra diferença legal são os Supremos, onde aqui na América Latina eles são chamados de Supremos também, assim como no Brasil. Mono-Aranha Supremo! Porém lá na Europa eles são chamados de Ultimates, com seu nome em inglês. E o bala de canhão em latino é chamado pelo mesmo nome em inglês, Cannonbolt. Enquanto no espanhol europeu o nome dele é Raio de Canhão. Raio de Canhão! Que lembra até o primeiro nome que tivemos aqui na dublagem, o Raio de Canhão. Acho que você não foi apresentado ao Raio de Canhão. Agora pro italiano, aqui temos alguns nomes que podem soar bem engraçados, como o Feedback, que é o Man de Energia. Mangia energia! Que literalmente significa comedor de energia. E também temos o Fantasmático, que é o Pele d'Oca. Que basicamente é arrepio, mas também pode significar pele de galinha. Além disso, vários aliens têm rádio em seu nome, que basicamente é raio, como o Cromorádio, o Fulmirádio, que significa raio fulminante. Temos o NRG como Fondirádio, ou seja, raio de fundição. E o Contratempo como Radiotempo. Radiotempo! E tem outros mais bizarros como o Quatro Braços, que é o Due per Due. Due per Due! Que basicamente significa 2 vezes 2, ou seja, 4. O Enormossauro, que se chama Homossauro. Que é basicamente o Humanossauro. Isso faz até a gente pensar se isso não foi uma interpretação errada do nome em inglês, Humangosaur, que talvez eles possam ter imaginado que fosse Humansaur ou algo do tipo, mas difícil saber. Tem também o Anfíbio, que é Anfíbio Fulminante, em vez de só Anfíbio por algum motivo. Anfíbio fulminante! E os Supremos, que são as Ultraformas. Ultra Chimparanho! Chegando no francês, aqui é o terror do nome de muitos aliens. Por algum motivo, eles acharam que era uma boa ideia colocar Sor no final do nome de vários aliens, e isso é literalmente o sauro, de dinossauro, o que gerou vários nomes bizarros, como por exemplo, o Bangalossaur. Bangalossaur sait que ça n'est pas une mission pour lui. Que é literalmente Bengalossauro, que a bengala faz sentido do tigre de Bengala, mas de resto fica esquisito. E o Besouro, por exemplo, que é Squalossaur, que traduz literalmente para tubarão-sauro, o que não faz o menor sentido com o alien. Alguns outros exemplos podem ser o Aimantossaur, que é o Estrela Polar, sendo basicamente o Magnetossauro, e o Cocorocoide, que é o Falconossaur, que é basicamente Falcãosauro. Porém, quando eles não colocam esse sauro no final, eles até têm algumas ideias interessantes, como Friagem, que é o Glacial. E o Fogo-Fato, que tem o nome não relacionado nem a fogo e nem a pântano, e sim, seu nome é Regenerator. Regenerator! Sendo baseado em sua capacidade regenerativa, o que é diferente do comum, mas é uma sacada legal. Eu queria aqui também falar da dublagem polonesa, mas infelizmente o canal que tinha os clipes dos aliens em polonês, infelizmente foi excluído. Então eu vou apenas trazer uma curiosidade interessante, que o nome do Nanomech lá é Nanoben, que faz referência ao nome original de pré-produção do Nanomech, que era Ben Ship. Então, para compensar, eu vou falar um pouco da dublagem turca, onde o Friagem é chamado de Büyük Korku, que significa grande medo. E é até interessante que eles manteram esse grande, né, do Big Chill, que é o nome original dele. E curiosamente, aqui o Enormossauro se chama Insanazor. Que é basicamente a mistura de humano e dinossauro, de novo, assim como vimos no italiano. E além disso, tem vários aliens que mantêm seu nome em inglês. Cannonballs! Turbo Drilo!